paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso programa, a nossa escola dominical. É muito bom poder estar na sua casa mais uma vez, juntos estudando esta poderosa lição, Parábolas de Jesus para hoje. Lembrando a você que esse programa é um oferecimento do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Quer saber mais detalhes sobre todo o conteúdo do PEC? Acesse o nosso site www.educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 0 operadora 91 3110 2400. Na aula de hoje, pastor Pádua Rodrigues trazendo a lição de número 4, o credor incompassível. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor, amados e queridos amigos, é muito bom estar de volta. Eu me sinto privilegiado pelo fato de poder estar contigo para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a necessidade de nós liberarmos perdão. Se há um tema nas Escrituras e na vida que ninguém foge, é a necessidade de perdoar e de ser perdoados. Observe que a nossa entrada na fé cristã, ela se deu assim, né? Então, perdoar é um dos atos básicos da fé cristã, porque ninguém entra na vida cristã sem primeiro ter sido perdoado por Cristo. O perdão é algo muito básico. E ninguém vive sem que ele precise liberar perdão em algum momento da sua vida para outras pessoas. A verdade prática da nossa lição, ela diz: o perdão não é uma questão de matemática. Perdão é uma questão de decisão. Isso posto, já podemos observar igualmente que não é uma questão de estarmos ou não sentindo que devemos perdoar. Perdão não é uma questão de sentimento também. Perdão é obediência à palavra de Deus. Não tem nada a ver com o fato do que você ou eu estamos sentindo. Perdão é decisão. Eu decido que eu vou obedecer à palavra de Deus e eu decido que vou perdoar. Quero convidar você para nós caminharmos juntos nos 3 tópicos da nossa revista. As características da parábola, como a gente tem visto em todas as parábolas, as lições que nós temos nessa parábola e, por último, algumas conclusões. É interessante que essa parábola, ela ocorre apenas em Mateus. É uma parábola exclusiva de Mateus. E o contexto é muito interessante. Jesus vem falando sobre a importância e a necessidade de lidarmos com as falhas no ambiente da comunidade e do lugar onde a gente vive. Não só da igreja, mas o contexto remete a gente a esse ambiente de comunhão na própria igreja. Jesus diz assim, Mateus capítulo de número 18, um pouquinho só do contexto para a gente poder se localizar. Jesus vem dizendo, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. E Jesus disse, se ele te ouvir, então fechou a questão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Em um segundo ponto, Jesus diz, se ele não te ouvir, você leva algumas outras pessoas junto contigo, como testemunha, e trata do assunto. Num terceiro momento, se não puder ter havido conserto na segunda opção, Jesus diz, então leva isso ao conhecimento da igreja. E Jesus, então, nesse assunto de perdão, é abordado por Pedro. Pedro se antecipa e ele diz, Senhor, é interessante essa preocupação de Pedro com a matemática, que às vezes é na realidade a preocupação de todos nós. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? E é interessante, Pedro sugere um número. Pedro diz até 7. E quem sabe Pedro pensava que estava sendo muito espiritual com essa pergunta. Até porque, convenhamos, uma mesma ofensa repetida 7 vezes, ou que não seja a mesma ofensa, mas uma mesma pessoa nos prejudicar por 7 vezes é muita coisa. E sem dúvida que isso representaria um coração tocado pela graça de Deus para liberar perdão.
Mas aí é que vem o mais interessante e assustador, se a gente avaliar. É a resposta de Jesus. Jesus diz: Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E é claro que Jesus não estava tratando do número redondo apenas de 490 vezes, 70 vezes 7. Mas o fato é que Jesus está dizendo: esquece essa questão de números, Pedro. Esquece essa questão de matemática. Porque perdão não é uma questão de matemática. É o que nós temos na nossa verdade prática. Perdão é uma questão de decisão. Por que eu vou me preocupar com matemática em relação a uma coisa que só vai me abençoar, que só vai me fazer bem? E aí Jesus então introduz essa linda e preciosa parábola, a parábola do credor incompassivo. Ela também é conhecida, alguns teólogos deram o nome de a parábola do servo impiedoso, ou a parábola do servo sem compaixão, daquele servo que não demonstra misericórdia. E Jesus diz que, esse é o contexto e o resumo da parábola, fala de um soberano que decidiu que faria uma auditoria. Chamou alguns dos seus servos, e interessante, é apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Isso era uma fortuna, um número incalculável quase. Jesus exagera mesmo nos números para mostrar o quão sério é a ofensa. 10.000 talentos, só para a gente poder tentar pelo menos entender esse número, um talento equivalia a 6.000 diárias de um trabalhador comum. Um talento. Mas o homem não devia um talento. Jesus diz na história contada que ao ser feita a auditoria é apresentado esse servo que devia 10.000 talentos. Portanto, esse homem, nem que ele vivesse 1.000 vidas, ele poderia pagar a sua dívida. Só tinha uma saída: apelar para a misericórdia do rei. E ele faz isso. E é interessante que Jesus diz que o senhor daquele servo, movido de compaixão, perdoa ele. Deixa-o livre. Devolve para a vida. E ele então vai, a caminho de casa ele encontra um outro amigo, um conservo seu. E este também tinha uma dívida para com ele, mas era uma dívida mínima comparada com a dívida que ele havia sido perdoado. O seu amigo lhe devia apenas 100 dinários, disse Jesus. 100 dinários. E ele não consegue perdoar. Ele sufoca o homem e diz: eu quero que você me paga o que me deves. E Jesus então conclui esta parábola dizendo que aquele homem não usou da mesma misericórdia que ele recebeu. E ele então é preso e é condenado a ter que devolver o valor da sua dívida que antes havia sido perdoado. Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente volta com mais lições da nossa parábola.